Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Como estão passando? Tudo bem? Sejam bem-vindas todas vocês. Tudo bem com vocês? Nesta tarde, nós vamos falar sobre os padrões de problemas familiares que se repetem sempre na vida da pessoa. Sempre os mesmos problemas, padrões que se repetem sempre. Parece que isso não tem fim. E o que fazer para romper esses padrões? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso hoje. Eu vou falar para você olhando do ponto de vista das constelações sistêmicas familiares. Do ponto de vista sistêmico, como que é isso? Então, o que você chama de padrões que se repetem não é azar, nem é fraqueza também. Não é fraqueza de nenhuma forma, muito menos fraqueza pessoal da pessoa. São lealdades invisíveis ao sistema familiar. Quando algo não foi visto, reconhecido ou incluído no passado, aquilo que aconteceu, fatos, pessoas, para citar um exemplo, um abandono, uma exclusão, uma traição, uma falência, uma violência, um filho rejeitado, um destino difícil, alguém depois, sem saber, tenta repetir esse destino por amor inconsciente. Então, são lealdades invisíveis que nós temos que trazer de volta para ser honrado. Aqueles que estão chegando agora aqui, eu sou Márcia Dalpozo, sou mentora sistêmica e tenho o método Equilíbrio Sistêmico. E eu abordo, em especial, os laços familiares. Como fazer para nós corrigirmos quando nós distanciamos daqueles que nós amamos. Então é algo assim fantástico, porque traz muita clareza para nós, muita consciência, essa abordagem que eu faço aqui. Então, nós acabamos sem precisar fazer outros tipos assim de terapias, porque a gente tem tanta consciência com aquilo que eu trago e nós vamos mergulhando fundo nisso, nessa consciência, que nós mesmas vamos resolvendo os nossos problemas com esse método equilíbrio sistêmico. Então, quando nós repetimos o padrão, sempre os mesmos padrões de briga, de desentendimento, mulheres que falam assim que tem o dedo podre para homem, não se dão bem no trabalho, conseguem um trabalho e logo são mandadas embora, ficam desempregadas de novo, problemas com filhos, problemas assim imensos que a pessoa tem, problemas de saúde, está relacionada a isso na nossa vida, a essas exclusões, a essas lealdades invisíveis que eu acabei de citar aqui, que é algo que não foi visto ou incluído no nosso passado ou reconhecido. Um abandono, uma exclusão, uma traição, uma falência, uma violência, uma injustiça, um filho rejeitado, um destino difícil, alguém que nasceu de repente com necessidades especiais, com problemas mentais, e essa pessoa foi excluída. Então, algo precisa ser trazido de volta nesse sistema, e nisso vem as repetições até que alguém veja, alguém que pertence ao sistema veja. Então, quando algo não foi visto, reconhecido ou incluído no passado, é isso que acontece, começa a repetir os destinos. Alguém depois de outras gerações, nós ou os nossos filhos, nossos descendentes, eles sem saber tentam repetir esse destino por amor inconsciente. Então é um amor da criança,
um amor ainda infantil. E o amor da criança, ele é cego, ele ainda não tem aquela sabedoria que precisa ter. Ele só vai pelo instinto. Então, a pessoa, ela diz assim, em silêncio, assim como uma criança: eu faço como você, eu sofro como você, eu pago no seu lugar. Então, muitos de nós pagamos conta 2 vezes, nós pagamos juros absurdos, nós falimos, nós tentamos e não conseguimos, nós tentamos ser felizes e não conseguimos, tentamos ter um amor e não conseguimos, ter um relacionamento feliz e não conseguimos. Isso acontece porque nós estamos sendo leais a algo ou a alguém ali do nosso passado. Então nós temos que ver que nós estamos nesse amor cego quando nós fazemos muito e não temos resultado. É preciso parar e olhar para esses padrões, porque senão eles se perpetuam na nossa vida. E assim surgem padrões como, por exemplo, relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito. A pessoa, ela passa relacionamento por relacionamento, sempre acaba mal. Aí tem 3, 4 relacionamentos, nunca está feliz, sempre está sozinha. A mulher começa a se tornar amarga, achando que não tem homens bons, que homens não prestam, que não valorizam ela. Então, é repetição desses padrões. Mulheres que ficam sozinhas, porque a mãe ficou sozinha, a mãe separou e ficou sozinha. Então a filha repete esse padrão, porque está muito ligada à mãe, está sendo leal à mãe. E isso tudo é inconsciente, a gente não vê isso, a gente não entende que nós fazemos assim. Homens que abandonam essa mulher, homens que não ficam no seu lugar de direito, na energia masculina, eles ficam transitando entre filho, entre namorado, não assume também essa mulher, não quer assumir a mulher, fica namorando muito tempo, fica tendo um relacionamento sem formalizar o relacionamento. Então tudo isso também fala de lealdades ancestrais que aconteceu esse tipo de coisa, porque o certo não é acontecer isso. Então, o dinheiro que entra e sai rapidamente, parece que você não fez nada com o dinheiro. Por mais que você vai lá, anota, marca, pensa, meu Deus, eu fiz isso, eu tenho que fazer aquilo com o dinheiro e tudo. Mas parece que o dinheiro, ele não fica, ele não multiplica, ele sempre é pouco. Também doenças que aparecem na mesma idade daquelas doenças que apareceram nas nossas ancestrais. Apareceram na mãe, apareceram na avó, dos ancestrais masculinos também, acidentes. Então, temos que ficar atento a isso. Eu já falei em outros vídeos que é muito importante nós conhecermos um pouco o que aconteceu na nossa família. Porque nós tendemos a repetir histórias, e se nós conhecemos alguma história, alguma coisa que aconteceu, vai ser mais fácil de nós quebrarmos essas histórias. Também brigas de pais e filhos que ficam tempo sem conversar um com o outro, aquelas brigas ferrenhas que cada um vai para o seu lado, exclusões que se repetem, fracassos após algum sucesso. Porque às vezes a pessoa, ela tem sucesso, ela consegue assim um certo equilíbrio, é uma vida relativamente boa, mas depois ela cai de uma forma muito feia mesmo, que muitas vezes depois ela nem consegue se recuperar mais, porque ela está sendo leal no fracasso de outros ancestrais que faliram e que depois não se ergueram mais. Então precisamos saber disso, entende? Para não acontecer isso conosco. Precisamos saber algo que aconteceu, essas coisas são importantes nós sabermos, para nós não repetirmos. Isso é muito sério. Eu vou colocar aqui no Instagram sobre trabalhos científicos que falam isso. É o campo mórfico
Todos nós temos isso, então é preciso olhar, porque se nós não olharmos, nós vamos repetir e os nossos filhos também. Por isso que existe aquela frase assim, isso acaba em mim. Nós fazemos movimentos sistêmicos e nós dizemos assim, isso acaba em mim. Então isso é muito importante, doenças, demências, sabe? Que às vezes parentes foram tendo essas demências, destinos tristes. Então nós precisamos olhar para isso e dizer, isso acaba em mim. Isso não é castigo, isso é pertencimento. Nós fazemos sem ver, sem entender isso. Nós fazemos de uma forma inconsciente. E o que mantém o padrão vivo? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente repete isso se isso é doloroso, isso faz mal para nós? Por causa das exclusões. Alguém foi rejeitado, esquecido ou julgado. Sempre quando a gente julga o outro, o procedimento do outro, o que o outro faz ou deixou de fazer, como faz, como não faz. Quando nós falamos assim de forma pejorativa, xingamos. O que acontece? Nós estamos emitindo um julgamento. Aquilo vem para nós. Por quê? Porque então se eu sou tão boa assim para julgar o outro, eu vou ser provada se eu consigo fazer diferente. Então tem uma aluna minha aqui do equilíbrio sistêmico que a irmã mais velha dela morreu e a irmã mais velha dela morreu na miséria. E a irmã mais velha dela, ela era uma pessoa que sempre trabalhou, que era dedicada ao trabalho, ela teve muitos filhos, teve 2, 3 famílias, teve muitos filhos, mas morreu na miséria. Por que isso acontece? Porque a pessoa fez escolhas que ela deveria ter feito de uma outra forma. Então, sem querermos julgar, mas essa pessoa ela fez escolhas. Ela teve o livre-arbítrio. Então, foi assim que ela escolheu viver. Ela não conseguiu fazer diferente. Ela tinha muitos vícios. Ela tinha vício em bebida. Ela também fumava. Ela tinha vício de jogar. Então, o que acontece? Ela morreu na miséria. Então, essa aluna do equilíbrio sistêmico veio, contou isso, muito apiedada. Então, o que aconteceu? Teve que unir a família para pagar as despesas dessa irmã mais velha, porque ela não deixou nada, não deixou bens, não tinha dinheiro. Ela se mantinha até com a ajuda das pessoas, dos parentes, de certa forma, embora ela também trabalhasse. Mas, então, é um destino triste, é um destino trágico, que a pessoa mesma escolheu. Então, essa irmã, que é aluna do equilíbrio sistêmico, ela não pode julgar, ela pode fazer uma análise, ela pode se colocar no lugar daquela pessoa, porque com certeza, devido a esses vícios que a irmã dela tinha, levou ela para esse lugar de miséria, de escassez, de dificuldade. Mas ela estava ali, ela não quis mudar. Embora ela pudesse ter procurado mudar, mas ela não quis, ela não tinha força. Ela foi leal, com certeza, ao sistema. Aqueles que também morreram assim, que procuraram um destino assim. Então, o que essa irmã do equilíbrio sistêmico tem que fazer? Analisar tudo isso, porém, ela não pode julgar, ela tem que trazer no coração, né, esse entendimento que foi aquilo que a irmã pôde fazer, pôde ser, foi o destino dela. Então deixar o destino da irmã com ela, né? Deixar nas mãos dela, entregar para ela esse destino, se despedir aqui do plano material, né? Que foram irmãs, e que ela siga agora em paz e que ela siga em harmonia, que ela busque uma harmonia onde ela estiver no mundo espiritual, porque essa jornada que ela fez aqui, no ponto de vista dessa aluna do equilíbrio sistêmico, foi triste, foi ruim, né? Foi escasso. Só que a gente não sabe aquilo que a irmã mais velha dela pensava sobre isso. É o jeito que ela conseguiu viver dessa forma.
Então nós temos que respeitar, nós temos que dar um lugar para isso, entende? Porque quando nós rejeitamos, excluímos, ficamos julgando, nós vamos puxar isso para nós. Ah, tá, então você é tão boa, tão bom assim? Então vamos ver se você é mesmo. Então nós somos provados nisso, nos vícios, na escassez, nas dificuldades, para ver se nós fazemos diferente. Então é melhor nós não julgarmos ninguém, entende? Porque isso é muito complicado mesmo, a gente assim julgar. Nunca podemos julgar. Sempre, claro, vamos verificar, analisar, mas não já taxar a pessoa. Ah, mas era um sem vergonha mesmo, era uma sem vergonha, era uma viciada, não tinha amor pela vida, também tinha muito vício, também comia mal, só comia, sabe, assim, julgar nessa questão assim pejorativa, entende? De falar para os outros, de falar mal. Então é preciso ter esse cuidado, principalmente quando nós estamos falando dos nossos familiares. Se nós estamos falando dos nossos familiares assim, imagina o que a gente fala dos outros. Então é preciso muito cuidado quanto a isso. Então, por que isso se mantém vivo, essas repetições? Porque alguém foi rejeitado, alguém foi esquecido ou julgado. Por exemplo, um ex-marido, ex-esposa. Porque quando é ex, né? Não quero nem falar. Ela pertenceu, ele pertenceu. Então ele fez parte, você tem que dar um lugar no sistema. Você tem que dar um lugar no teu coração para essa pessoa. Você pode não querer falar, mas você tem que dar um lugar, você não pode excluir. Existem muitos filhos que excluem madrasta. Madrasta tem que pertencer, ela pertence ao sistema. Você tem que incluir, porque senão você está fazendo um movimento errôneo. Padrasto também. Poxa, foi o companheiro da tua mãe, como é que você não vai incluir? Entende? Então, é preciso olhar para isso, porque senão as histórias vão repetir, vai acontecer essas coisas e normalmente vem em forma de dor. Então é preciso olhar para isso. O que acontece também? Um filho abortado. O filho ele pode ter sido abortado espontaneamente, mas também provocado. Às vezes o pai sabe, às vezes a mulher faz sozinha isso. Então é preciso olhar, é preciso dar um lugar para essa criança. Mesmo que ela não tenha vindo para a vida, mas ela existiu, ela fez parte do sistema. É preciso dar o nome, é preciso dar o lugar. É muito necessário. Quando acontecem constelações online, presenciais, com bonecos ou na água, aparece no campo uma criança. Porque muitas mulheres, quando é espontâneo, elas não entenderam que elas tiveram um aborto espontâneo. Mas elas ficam com um sentimento. Nossa, parece assim que eu tinha ficado, parece assim que eu estava estranha, o meu corpo, e demorou para vir a minha menstruação, e depois, quando veio a minha menstruação, foi algo estranho ali, aquele sangramento que teve. Então a mulher, ela sente, ela enxerga, ela percebe que algo aconteceu diferente. Então pode ter sido um aborto espontâneo. E isso precisa ser visto, e isso aparece nas constelações. Isso é fantástico. Existem também as constelações sistêmicas com cavalos. Mas o que eu ensino aqui no método equilíbrio sistêmico? Eu explico para tomar consciência. Então você pode ver isso através do teu próprio corpo. Tem um método que você se concentra, você fala com o teu corpo e o teu corpo leva você às respostas. Isso é extraordinário mesmo. Também, por que esses padrões repetitivos se mantêm vivos? Porque acontece de criminosos no sistema. Porque criminoso não é só aquele que foi lá e pagou o mal que ele fez lá para a justiça, ficou preso. O criminoso também é aquele que é velado, que faz as coisas erradas, mas que ninguém fica sabendo. E ele passa uma vida inteira assim, falece,
mas ele fez coisas erradas. Veio um financeiro ali para aquela família de coisas erradas que ele fez, de contrabando, de mexer com droga, entende? De mexer com coisas ilícitas. Então, o que acontece? É um criminoso que passou a vida, que muitas vezes passou batido isso, mas ele agiu como um criminoso, ele foi um criminoso e não foi visto. Então, outros do sistema, eles vão trazer isso à tona de novo, fazendo coisas ilícitas também, porque isso ficou escondido no sistema. Então, mas então é para falar, é para apontar, é para... Não, não é assim também. Se nós sabemos, nós temos que dar um lugar de honra para a pessoa, no sentido assim, você não sabia fazer diferente. Você fez o melhor que você pôde. Eu vejo isso que você fez. Isso não foi correto. Então, de repente, pessoas que hoje querem fazer muita caridade. Tem uma pessoa que respondeu assim, que ela quer fazer uma faculdade na área da saúde, mas não para ganhar dinheiro, para fazer isso de forma altruísta, esse atendimento. E o que ela quer fazer dinheiro é fazendo salgados para vender, confeitaria. Isso ela quer fazer para fazer dinheiro, mas ela quer fazer uma faculdade na área da saúde para fazer coisas altruístas, atendimentos altruístas. Então, assim, hoje eu, em cima dos meus 51 anos, eu enxergo perfeitamente o que essa pessoa está fazendo. Ela está sendo leal ao sistema, algo que não foi visto, alguém que não foi visto. Por quê? Porque ela está querendo fazer por 2, 3 pessoas uma coisa que ela não precisa fazer, jamais ela precisa fazer isso, entende? Porque assim, você pode fazer coisas altruístas, tendo faculdade ou não tendo, tendo ensino superior ou não tendo. E se você quer fazer coisas altruístas, ajudar o próximo, eu aplaudo você, maravilha. Mas o que você deve se preocupar primeira coisa na tua vida, faz coisas boas para você. Esteja bem com você, esteja bem com a tua família, cuida da tua família, cuida bem dos teus filhos, cuida bem do teu esposo, cuida bem do teu trabalho, honra o teu trabalho, age bem no teu trabalho. Se sobrar tempo, você ajuda os outros. Sabe por quê? Porque nós já temos merecimento. Nós já somos amados pela divindade, por Deus. Nós não precisamos pagar nada para ninguém do ponto de vista altruísta. Porque Deus já nos deu a vida, Deus já nos deu tudo. E isso é um tremendo do engano da nossa parte. Se você estiver transbordando, e você tem, e você pode, e você quer, é um movimento do teu coração, faça. Mas não exagera. Sempre onde tem exagero, tem essa aberração, tem alguma coisa por trás escondida. E você vai se dar muito mal, você vai se estrambelhar toda fazendo isso. Entendeu? Porque não é assim. Não é assim. Principalmente a energia feminina. Nós mulheres, é o interno, é você. Você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem com a tua família. Você tem que estar bem com o teu companheiro, com teus filhos, com a tua casa, com o teu lar. Não adianta você ir lá, posar de linda, de maravilhosa, de dama da sociedade e dentro de casa estar um caos a tua vida. Então, se você só cuidar da sua vida, já está bom. Deus te ama, Deus vai te dar tudo e vai abrir as portas para você só pelo que você faz por você e pelos seus, entendeu? Então, mas você tá falando que não é para fazer? Faz se você pode, se você estiver transbordando. Se não, você só vai destrambelhar tudo, mais do que já está, entendeu? Então é muito grave isso que eu tô falando para vocês. E muito sério também, e eu passei por isso que eu falo assim, com veemência, porque é a real, entende? Então assim, a gente vê coisas que
do pedestal que a gente está hoje, do pedestal de humildade que a gente está hoje, pela experiência de dor. Eu estou aqui poupando tempo e dor para vocês, falando a verdade para vocês. Então, por que o sistema de repetição de padrões negativos se mantém? Porque às vezes um traidor também, ele foi excluído. Um traidor que teve no sistema. Porque aquele irmão que passa a perna no outro irmão, que vai embora, que deixa o irmão mal, que, sabe, inflige dor para os pais, para a própria família, né? Aquela pessoa, ele é um traidor. Um homem que tem uma família, que tem uma esposa, tem filhos, e ele vai embora, ele abandona essa mulher, deixa essa mulher sozinha. Ou que faz promessas para uma mulher, deixa ela no altar, deixa ela esperando, sabe? Então, assim, é um traidor. Então, se nós não vermos isso, nós não sabermos dessas histórias, nós não darmos um lugar para esse tio traidor, essa pessoa que foi traidora, citando um exemplo, nós tendemos a repetir e os nossos descendentes também vão repetir. Então, isso é muito grave. Por que que o sistema se mantém repetindo coisas ruins e dolorosas? Também a hierarquia invertida. Filhos que querem cuidar dos pais. Existem, aqui dá uma novela em capítulos. Olha, filhos que querem cuidar dos pais. Se os pais precisam, eles têm demência, eles estão com deficiência, eles não podem mais andar, eles estão passando por um câncer, um problema degenerativo, eles não estão ali num leito de morte, em situação paliativa. Mesmo assim, nós não podemos ser filhos que se colocam assim, pais dos pais, entendeu? Nós temos que ter aquele respeito na hora de falar com eles. Ah, mas isso que você está falando é tão bobo. Mas não é. Tem muitos filhos que ficam aí infantilizando os pais. Entende? Não é assim. Os pais são grandes, continuam grandes, mesmo que eles estejam dessa forma. E muito pior aqueles filhos que os pais estão bem e os filhos querem mandar nos pais. Querem tirar aquilo que os pais construíram a vida inteira. Então os filhos ficam ali esperando o pai e a mãe morrer para querer a herança daquilo que eles juntaram ou daquilo que eles podem deixar. Então isso é muito pior ainda. Porque os pais muitas vezes estão bem, estão lúcidos, querem viajar e o filho fica ali controlando. Pois é, pai, mas você tinha tanto na poupança, né? Como assim que agora você tem menos? Você está viajando muito? Você está torrando muito seu dinheiro? Como assim? Por quê? Porque o filho está preocupado muitas vezes, não de que o pai e a mãe depois possa precisar numa doença, num problema assim. O filho está preocupado que ele fique sem nada, sendo que isso é fruto do trabalho dos pais. Uma propriedade, algo assim, o filho fica controlando. Isso está muito errado. Então é uma hierarquia invertida. Por quê? Porque isso já aconteceu e nós acabamos tendendo a querer repetir isso. E isso é mal, isso é muito ruim para nós também, filhos, quando nós agimos assim. Porque nós trazemos muitas coisas ruins para nós. Porque nós nos colocando nessa situação invertida, de papéis invertidos, nós não estamos cuidando da nossa vida de filhos. Estamos ali querendo controlar os nossos pais. Então isso é péssimo para a nossa prosperidade. E outra situação também é mulheres querendo carregar o destino do marido. O marido, ele tem pesos para carregar. O próprio peso da vida. A vida tem pesos, não é só alegria, não é só divertimento. Então tem mulheres que querem retirar os pesos do marido, querem fazer pelo marido, infantilizam o marido, colocam o marido no lugar de filho. Então é horrível isso, por quê? Porque perde até o desejo também
da pessoa, né, uma pela outra. O homem fica numa posição de fraco, mesmo que ele não é fraco, mas ele começa a ficar nessa posição, porque muitas vezes ele tem medo de sair, ele tem uma construção com essa mulher de vida, ele ama ela, ele pensa assim, ela não faz isso por mal, e ele fica, entende? Ele não quer se separar, por N motivos, às vezes pelo tempo de relacionamento, pelos filhos, pelos netos, pelo patrimônio que eles construíram juntos. Porque ele tem uma boa índole, então ele acaba aceitando isso. Mas isso é muito ruim, porque o homem tem o destino, a mulher tem o dela. E o homem e a mulher, eles têm que andar juntos para ir mais longe, os dois, respeitando o destino um do outro. Então a mulher tem que saber entregar esse destino do marido, do companheiro. E isso também eu ensino de uma forma maravilhosa dentro do equilíbrio sistêmico. Por quê? Porque isso é fácil de fazer, só que as pessoas não fazem e ficam repetindo padrões de dor, padrões que trazem dor para o casal e muitas vezes até separações. Márcia, por que você está falando isso? Porque eu vivi isso e graças a Deus eu consegui recuperar o meu casamento, consegui recuperar a minha família. Tenho dividido aqui para vocês como foi e muito mais coisas ainda que existem e graças a Deus eu consegui recuperar. Então, nós mulheres, muitas vezes, nós ficamos naquele papel controlador. Nós é que somos as sabichonas, sabemos tudo, entende? E não é assim. Quando nós entregamos para o masculino que é dele, ele age bem diferente conosco. Ele se torna um cavaleiro. É, assim, algo extraordinário. Vocês podem dizer para mim que isso é uma ilusão, que isso não existe, mas é verdadeiro. É muito verdadeiro. Eu falo para vocês, eu tenho inúmeras alunas que já conseguiram romper com esses padrões repetitivos, né, do homem estar fraco do lado delas, pela mudança de postura delas, porque é a mulher que muitas vezes faz o homem. Entende? Depende da postura dela. Então, se ela entrega isso para ele com confiança, não é fácil no começo. A gente tem medo de dar errado, então a gente quer controlar. Mas, na medida que a gente vai fazendo, vai rompendo esses padrões repetitivos negativos e o homem vai tomando a sua força. E isso é maravilhoso. Também netos que tentam salvar a avós, para citar aqui alguns exemplos de hierarquia invertida. Porque o neto, às vezes ele tem um imenso amor pelo avô, pela avó. Então ele não diz nada, ele vai ali, ele abraça, ele tem aquele sentimento e no fundo do coração dele ele diz assim, eu vou salvar vocês. Então às vezes esse neto, ele se torna até médico, se torna enfermeiro, se torna um agente ali para salvar esses avós. Ele vê que os avós estão sofrendo uma injustiça financeira com outras pessoas ou até parentes. Então ele vai lá, se forma como advogado. Então ele está dentro dele imbuído desse salvamento aos avós. Porque se existem coisas por trás, é assim que a pessoa age. Ela age por esse amor cego, esse amor leal. Então, antes de fazermos um movimento muito importante, se nós olhássemos para a parte sistêmica, nós seríamos muito mais felizes. Porque nós teríamos a certeza se esse movimento é nosso mesmo ou se nós estamos fazendo isso por lealdade. Então, por isso que é importante nós aprofundarmos isso. É extremamente importante para sabermos se nós estamos mesmo no nosso papel ou estamos influenciados pelo nosso sistema querendo fazer algo por lealdade. Também, por que esse padrão se mantém, né, de repetição, de coisas ruins e tudo mais, sofrimento? É por identificação. A pessoa diz assim, eu sou você. A pessoa vive como se ela fosse o outro. Isso é muito grave,
sabe? Então ela vive como se ela fosse o outro. Porque, por exemplo, assim, quando aconteceu uma gestação gemelar, que isso também a ciência tem falado muito, que às vezes lá nós fomos, quando nós fomos gerados, acontece de ter sido uma gestação gemelar. E o nosso gêmeo, ele não conseguiu avançar. Então, houve um sangramento ali que a mãe não viu, não percebeu, porém, um dos bebês continuaram e nasceram, o outro não. Então, às vezes, nós estamos muito identificados com aquele nosso irmão que estava ali conosco no útero e que não veio para a vida. Mas nós estamos identificados, nós não sabemos disso. Então, por isso que a parte sistêmica, quando nós vemos isso através do campo mórfico, nós vemos por que nós fazemos as coisas duplas. Nós compramos uma roupa dupla, nós compramos uma camiseta às vezes de uma cor e outra igualzinha de outra cor, ou até da mesma cor. Mas por que você comprou da mesma cor? Ah, eu gostei. Mas às vezes tem coisas escondidas. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela tinha um armário, um guarda-roupa bem grande e toda a roupa da casa inteira era colocada nesse armário. Então, tinha coisas ali dentro que eu fui ficando mocinha, então eu ajudava minha mãe a dobrar a roupa. Ela não deixava passar porque era perigoso, mas depois na hora de guardar, ela falava para mim ajudar a guardar. Então, o que acontece? Eu mexia nas coisas, curiosa, e eu encontrei, isso me marcou muito, eu encontrei roupas numa sacola, num saquinho assim, bem guardada. E eu fui olhar o que era aquilo, né? E abri e tal, olhei, eram roupas bem bonitas e eram maiores do que eu. Aí eu perguntei assim pra ela, mas mãe, por que isso daqui tá guardado? O que é isso? Daí ela falou assim, eu comprei pra você, mas daí eu vi que não ia servir e guardei, deixei aqui guardada. E eu sempre tive um sentimento, que eu sou a primeira filha do casal, meu pai e minha mãe, oficialmente. Mas eu sempre tive uma sensação de eu não ser a primeira filha. E que eu tinha um irmão mais velho. Então, olha que engraçado. E eram roupas masculinas. Olha que interessante. E aí, foi passando o tempo, né? Eu tinha essa sensação, assim. Uma coisa meio lúdica até e tudo mais. Foi passando o tempo e eu fui compreendendo muita coisa. E uma vez, conversando com a minha mãe, quando ela ainda estava aqui entre nós, que ela é falecida, ela faleceu com 57 anos com câncer. E ela falou para mim, era para ter um outro irmão, era para você ter um outro irmão, o nome dele ia ser Marcos. Então, olha que interessante. Eu e os meus irmãos, todos começam com M, o nome. Então, a mãe chegou a abordar isso. Mas, às vezes, por vergonha, por também ela não saber desconhecer, ela também nem falava, né, no assunto. Então, olha que interessante, eu já sentia isso e depois fui confirmando com o equilíbrio sistêmico essa verdade. Então, isso é muito sério. Por isso que nós temos que sempre ver isso e incluir. Porque quando nós incluímos e damos um lugar, tudo fica muito melhor, a nossa vida flui melhor. Imagina numa família que tem 10, 12 irmãos. Imagina quantos abortos espontâneos essa mãe teve. Imagina quanta coisa aconteceu, às vezes até segredos de família. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Às vezes pessoas também que têm dificuldade para falar, têm gagueira, assim, uma dificuldade para falar, que começa a falar muito tarde. É falado que há segredos no sistema do casal, no sistema daquela criança, há segredos que não foram ditos, que não pode ser ditos, não pode ser falados. Então essa criança vem representar.
E isso é muito observado mesmo na parte sistêmica. Mas, como nós podemos romper o padrão? Como ele começa a se romper? Porque a gente fica falando aqui, né, de tudo isso, todos esses problemas, mas como o padrão começa a se romper? O padrão, ele não se rompe lutando contra ele. Então, tudo que a gente luta contra se expande. Então, a gente não pode lutar contra nada, na verdade. Nada que acontece conosco, não podemos nos revoltar. Às vezes a gente chora, às vezes a gente realmente perde um pouco o equilíbrio. Mas nós temos que ver de uma outra forma, né, para começar a romper os padrões. E não rompe lutando contra ele. O padrão, ele se rompe com consciência, com humildade e com inclusão. Então, sempre que você fazer alguma coisa, uma terapia, você pode ir para uma psicóloga, você pode ir para qualquer tipo de terapia integrativa, qualquer coisa que você faça é muito bom, muito importante. Mas, para romper padrões, é preciso consciência, humildade e inclusão. Todos os terapeutas fazem isso de formas diferentes, mas fazem. Por quê? Porque sem isso é impossível romper padrões. Então, internamente, a pessoa precisa dizer para o destino difícil do sistema. Alguém que teve um destino difícil, um fato que aconteceu. Então, a pessoa precisa dizer assim, porque aqui eu sempre ensino na prática como romper. Então, vocês podem dizer assim, mas isso é bobo, gente, é muito profundo. Façam para vocês verem como é legal fazer, como é bom, como é transformador. Porque se você fizer com consciência, humildade e inclusão, você vai ver transformação na sua vida. Então, para um destino difícil do sistema, você diz assim, eu vejo você. Agora você tem um lugar no meu coração. Você pertence. Às vezes um pai que foi embora cedo e você sente tanta saudade desse pai. Você pensa assim, pai, por que você foi embora tão cedo? Mãe, por que você foi embora tão cedo? Você me faz tanta falta. Então você está ali, né, na queixa, às vezes na lamentação, no vitimismo. Então você olha para esse destino difícil no teu sistema, que você sofre tanto ainda com essa partida de um ente querido, para citar um exemplo. Eu falo isso porque eu passei por isso e veio para mim para dizer isso para vocês. Talvez alguém de vocês aqui, que eu também senti que eu preciso dizer dessa forma. Fale assim, eu vejo você, agora você tem um lugar no meu coração, você pertence. Alguém que foi preso, alguém que passou por uma internação em algum manicômio, passou por alguma doença mental, um Alzheimer, um câncer. Essa pessoa teve um destino muito difícil. Nós, quando tivemos alguma falência, algum fracasso, vamos dizer para esse fracasso, essa falência, essa perda de ter vendido algo e tudo deu errado, prejuízos. Vamos dizer assim, eu vejo você. Esse fato, esse acontecimento, essa pessoa. Agora, você tem um lugar no meu coração e você pertence. Para os pais, nós podemos dizer assim, vocês são os grandes, eu sou a pequena, o pequeno. Eu recebo a vida de vocês, exatamente como veio. Para quem sofreu antes de nós termos nascido, os nossos ancestrais.
eu honro o seu destino e deixo com você o que é seu. Por amor, eu fico com a minha própria vida agora. Isso é maturidade sistêmica. Então, é tantas coisas que eu podia estar falando aqui para vocês, muitas coisas. Queridas e queridos que estão aqui comigo, tem homens também, me contem. Quem são vocês? Eu tenho tanta curiosidade de saber quem são vocês. Me contem quem são vocês. Se vocês não querem falar aqui, manda lá no direct para mim. Os homens aqui que me assistem, vocês gostam do que eu falo, que vocês vêm aqui, que vocês me escutam? Que problema vocês têm? O que vocês estão passando, tentando? O que vocês têm no coração de vocês? O que eu posso auxiliar, apoiar? O que vocês gostariam que eu falasse aqui nas minhas lives da tarde, das 15 horas, que são lives bem compridas, dá uns 40, 50 minutos e é encantador. Eu tenho certeza que vocês gostam, porque é realmente muito profundo. Então falem comigo, falem quem vocês são para mim, me falam, porque eu vou conseguir fazer algo muito melhor para vocês, se vocês também de alguma forma se abrirem comigo, lá no direct ou por aqui mesmo. E se vocês têm curiosidade de entrar nesse método equilíbrio sistêmico, está aberta as inscrições, está lá no link da bio, para entrar no curso. Toda semana aula ao vivo comigo e também o curso com aulas gravadas para você assistir quando e onde quiser. São 60 dias que você vai transformar a sua vida, você vai transformar as suas questões familiares. Então, se vocês quiserem estar comigo, vão lá no link da bio, é um valor assim bem bom que nós estamos fazendo ali e vale muito a pena porque é algo assim transformador e é para a vida, não é um conteúdo vazio, algo assim que você vai esquecer, você vai colocar na prática isso. E é isso que nós precisamos. Às vezes você pode achar assim, mas 60 dias é muito comprido, mas não, é rápido, porque nós vamos ver assim a saúde, os relacionamentos, a profissão, nós vamos ver as rotinas para melhorar, para as coisas se transformarem, porque o ambiente é muito importante para a gente fazer as transformações. Então vamos ter que olhar para isso e passa muito rápido esses 60 dias. Então, um exercício simples aqui para a gente acabar, né? Que nós estávamos falando agora. E tem assim muita coisa que eu posso falar aqui para vocês. Se vocês puderem estar comigo amanhã às 9 horas, eu vou dar sequência nesse tema, porque eu acho que ficou muito importante e especial esse tema, né? Como romper os padrões familiares repetitivos, que sempre se repete, parece uma coisa sem fim, né? Tanto a gente repete quanto os nossos descendentes também. E como fazer para romper esses padrões. Então eu dei aqui bastante spoiler para vocês, bastante conteúdo para vocês. Tem também uma verdade dura e libertadora que eu iria falar aqui, que o padrão só continua enquanto alguém tenta pagar uma dívida emocional do sistema. Então é algo assim, né? Alguém está tentando pagar uma dívida emocional, por isso que perpetua. Então eu vou estar falando amanhã às 9 horas da manhã ou amanhã à tarde, dependendo se de manhã tiver poucas pessoas, daí eu deixo para de tarde, porque às vezes as pessoas também não conseguem estar comigo de manhã, trabalham, têm os seus afazeres, aí eu abordo na parte da tarde, porque é extraordinário. Aí dentro disso, né,
eu quero abordar com vocês somente casal, somente filhos, pais e filhos, o trabalho. Então tem bastante coisa para trabalhar nesse tema, e ele é um tema universal, porque todos passamos por isso. Então eu vou somente aqui para acabar fazer um exercício com vocês aqui bem profundo. Então feche os olhos e imagine, atrás de você estão a sua mãe e o seu pai. A sua mãe no lado esquerdo, o seu pai no lado direito, do seu ombro atrás de você. Atrás deles estão os seus avós. E atrás dos seus avós, todos aqueles que vieram antes deles, antes dos seus pais, antes de você. Agora diga em voz baixa ou mentalmente: queridos, eu vejo o destino de vocês. Eu honro o que foi pesado. Por amor, eu paro de repetir. Agora eu sigo adiante com a minha vida. O que é de vocês, eu deixo com vocês. O que é meu, eu assumo. Então, queridos, eu aguardo vocês amanhã às 9, aguardo vocês amanhã também às 15 horas. E quem quer estar comigo de uma forma mais aprofundada, aproveite. Vai ficar aberta o curso, né, Equilíbrio Sistêmico na Prática, até segunda-feira que vem. Então estejam comigo, um lindo final de dia, um beijo no coração de todos e fico aqui à disposição. Abraço.